Durante 22 anos, a minha vida foi o mundo de tecnologia de informação. De alguma forma, eu sempre tive o desejo de construir algo próprio. Quando eu comecei a Redora, eu atendia pessoas físicas, eu atendia as pessoas nas suas residências, mas daí eu tive um estalo. E quando uma casa tem 6 cadeiras, uma padaria ou um restaurante tem 60. E esses móveis sofrem um uso intenso, que é aquilo que não acontece nas nossas residências. Elaine, Venâncio, obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente fala da Redora, uma empresa da Zona Sul aqui de São Paulo que faz reparação e restauração de móveis. A Redora foi criada pela Marina, que teve uma ascensão no mundo corporativo, na carreira dela, mas chegou um determinado momento que ela quis uma coisa diferente da vida profissional. Ela começou fazendo um tambor de combustível decorativo, que chamava a atenção de quem via. Como ela mora num condomínio, ela começou a receber pedidos das vizinhas para restaurar móveis. O negócio engrenou, deu certo e ela começou com a empresa. Ela começou como MEI e hoje já é uma EPP, uma empresa de pequeno porte. Venâncio, você atendeu a Marina no nosso escritório regional Sul. Fala pra gente um pouco como é que é essa transição de um negócio informal que começa a receber uma demanda maior de pedidos e aí a pessoa é meio que empurrada a ter que se profissionalizar, ter que se formalizar. Roberto, eu gosto muito de pensar o seguinte, nós aqui no Sebrae, a gente tem as ferramentas. Normalmente o cliente chega até nós com um projeto. E quando essa coisa do projeto associado a um conjunto de ferramentas, que são cursos, palestras e rodadas de negócios, esse tipo de coisa, tudo isso, quando se junta, acaba se tornando uma oportunidade de crescimento. E foi muito o que aconteceu com a Marina. A Marina chegou com a gente com um projeto. E ela chegou já como microempreendedora individual, mas você percebia nas conversas iniciais que ela precisava de orientação a respeito de finanças, a respeito de marketing, a respeito de processos. E aí a gente começou a trabalhar isso com ela, né? Para quê? Para que ela internalizasse a importância de ter um negócio funcionando bem, atendendo bem o cliente, fazendo bem os custos de produção dela, entendendo tudo isso. E eu acho que isso foi muito... A Marina teve muito esse comportamento. Por mais brilhante que você ache a sua ideia, ou seu produto, ou seu serviço, ele só vale se alguém paga por ele. Senão, ele não tem valor nenhum para as pessoas. Então, a Redora não foi a minha primeira tentativa. Eu tive outras tentativas que não foram bem sucedidas. E quando eu percebi que a Redora, para o mercado corporativo, ela ia cada vez mais ganhando força. Eu tô falando de responsabilidade entre as pessoas, perfis de pessoas que vão executar processos, você vai fazendo. Então, quando você tá provando o teu modelo de negócio, você não imagina passar por isso, mas você vai passando. Mas isso não pode ser, para ela sair de MEI para EPP, ela não pode continuar desse jeito. Então tem que ficar estruturado a parte de logística, quem faz o que faz, uma agenda para isso, e isso não está mais na minha mão. Eu tenho pessoas fazendo isso, mas o bacana é ver que quando começa lá em MEI, é assim, você quase que resolve tudo para depois entender o que é que precisa ser organizado para funcionar bem e crescer, senão você não cresce. Venâncio, quando eu tenho esse aumento de procura pelo que a empresa oferece, aí ela começa a crescer. Caso da Marina, que chegou como microempreendedor individual, depois virou uma empresa de pequeno porte, um outro enquadramento jurídico aí como empresa. Mas esse crescimento, ele precisa ser acompanhado de uma estrutura da empresa, para ela poder atender bem, dar conta daquilo que está sendo demandado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Muitas vezes, isso acontece por uma demanda do mercado. E isso é normal acontecer.
né? Você tem um produto, você tem um serviço que é bom, as pessoas gostam, as empresas gostam, começa a haver o aumento na demanda. E aí, novamente, eu acho que é uma parte do Sebrae, a gente precisa estar junto com o empreendedor, levando soluções para que ele entenda, internalize o porquê que ele precisa melhorar resultados, melhorar processos, melhorar oportunidades, criar novas oportunidades, cuidar das finanças da empresa dele. Então, tudo isso faz parte do crescimento. E quando o empresário não se prepara para isso, ele sofre. Ele sofre através de reclamação de cliente, de produto inadequado que vai para o cliente, através de uma série de perdas financeiras, às vezes. Então, tudo isso acaba limitando o crescimento do negócio por conta dessa falta de preparo, dessa falta de preparação. E para isso, né, a gente tem, quando eu falo de ferramentas que o Sebrae possui, eu quero dizer assim, a gente tem Empretec, Sebrae Tech, tem rodada de negócios, tem cursos, tem palestras. Então, todas essas ferramentas estão no Sebrae à disposição do empresário. E quando ele internaliza, entende que isso é importante para o negócio dele e se comporta como a Marina se comportou, que é a Marina ela é uma pessoa extremamente comprometida e ela se comprometeu com o Sebrae e se comprometeu com o negócio dela. Então, um resultado foi que ela saiu de MEI, depois foi para a empresa de pequeno porte e hoje ela fornece para grandes players do mercado, ela fornece para grandes bancos do mercado. E o impressionante é que ela continua trabalhando conosco, ela está fazendo Fature Mais, ela está fazendo o Ali Produtividade, ela continua o relacionamento, mesmo tendo crescido, ela continua com o relacionamento com o nosso escritório. E isso é muito bacana. Isso é uma característica, inclusive, Venâncio, da mulher, né? A mulher, ela tem essa questão de ser muito mais, buscar conhecimento constante para evitar riscos, porque a gente tem essa cultura, né, da qualidade, a cultura da excelência, que isso até é ruim, de certa maneira, porque trava um pouquinho, a mulher é um pouco menos ousada do que o homem, mas isso mostra essa questão da maturidade do negócio dela, justamente porque ela tem um aprendizado constante, né? A mulher, geralmente, ela tem 29% das mulheres tem ensino superior contra 19% dos homens, mas em termos de ir ao mercado, de precificar, ela acaba ganhando menos, em torno de 23% a menos do que o homem. Então é um trabalho aí que justamente o Sebrae delas acaba fazendo para trabalhar esse mecanismo de segurança para essa mulher. Quando eu comecei a Redora, eu não tinha noção de dois desafios que eu ia enfrentar e que corporativamente eu nunca tinha passado por isso. A partir de uma certa idade, o mercado corporativo já, vamos colocar assim de uma maneira leve, já não privilegia profissionais 45 mais, 50 mais, 60 mais, então nem se fala, né? E eu fui aos poucos tendo contato com isso e percebendo que eu tinha lá uma data de validade, tipo iogurte no supermercado, né? E aquilo me deu um certo pavor na época. Eu sempre gostei de trabalhar, de me manter ativa profissionalmente, mas corporativamente eu já não estava mais encontrando esse caminho. Eu hoje sou uma pessoa que tem 54 anos de idade, então eu nunca tive a noção do que é empreender e ser 50 a mais, né? E nunca imaginei que, para a Redora, ser mulher seria um desafio. E empreender sendo 50 a mais tem alguns desafios. Primeiro você tem que ter um nível de energia como se você tivesse 18 anos, porque a empresa exige de você. O segundo é uma paciência e uma resiliência muito grande que provavelmente aos 20 anos de idade eu não tinha. E que isso, ao longo do tempo, eu ganhei e que é muito importante nessa fase profissional que eu estou. E para as mulheres 50 a mais que são empreendedoras, eu não posso deixar de destacar que é uma fase de idade da gente onde o nosso corpo passa por uma série de transformações que muitas vezes nos deixam um pouquinho debilitada,
e que a gente tem que lidar com isso da melhor forma possível, porque você continua aqui num patamar que te exige ter a energia dos 18 anos. Então, ser mulher empreendedora com 50 a mais e o fator menopausa é algo para as mulheres ficarem atentas, porque isso importa um pouco na nossa performance e pode trazer algumas dificuldades. A mulher, ela enfrenta desafios extras, né? A gente Sim. sabe, né? Que a mulher, no geral, ela tem que cuidar da casa, cuida da família e ainda tem que cuidar do negócio. E às vezes ela tem menos tempo para cuidar do negócio, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. A mulher acaba se dedicando 35 horas por semana para o negócio contra 40 do homem, né? E ainda ela se dedica mais do que ela pode, porque é a economia do cuidado, é a questão de sobrecarga de tarefas, é essa questão de dar conta de tudo. A gente tem um aspecto um pouco meio que querendo ser heroína, e aí isso também é ruim, porque quantos burnouts, né, acaba causando. Então, o Sebrae delas é justamente com esse apoio de olhar para essa mulher também como pessoa, a carreira, filhos, profissão, a saúde mental, soft skills, que são ferramentas justamente para olhar para essas questões da inteligência emocional dessa mulher. Então, para dar um atendimento completo e fazer essa mulher se sentir empresária e validá-la como realmente uma empreendedora. E além disso, muitas vezes tem o preconceito. A mulher, ela tem que provar quando ela chega num ambiente ali de negócios que é ela que está no comando. Sim. Também queria que você falasse um pouco disso. Poxa, inclusive uma coisa interessante da Marina foi essa história justamente que ela já trabalhava num setor de tecnologia que é um setor majoritariamente masculino. Então ela já provavelmente treinou muito essa resiliência, né? E esse protagonismo. O que é bacana é que mesmo que a gente enfrenta as barreiras que estão chamadas as barreiras invisíveis, ou o teto de vidro também, que são pequenos obstáculos que a mulher enfrenta no dia a dia e que fazem uma grande diferença na vida dela, né? Então, é o tempo todo a gente tendo que provar que a gente pode, que nosso negócio realmente é algo que tem produtividade. Então, parece pequeno, né? Mas essa questão de olhar para o negócio e ter que provar que eu sou boa e que eu estou na liderança e que sim, minha empresa é uma empresa que está no mercado, é algo que a mulher tem que se superar todo dia. E eu acho que a Marina deu um show aí de resiliência, de autoconfiança e é uma inspiração para outras empreendedoras também. Ah, que ótimo. E deu um show também de acreditar no que a gente falou para ela. Exatamente. Né? Porque se ela não tivesse acreditado, talvez ela não tivesse conseguido tudo que ela conseguiu. Então ela veio até o Sebrae, ela conversou muito com a gente, não foi só comigo, todos os consultores lá do escritório conhecem a Marina. Então ela conseguiu desenvolver a partir também de uma orientação correta para o crescimento dela. Eu penso em desistir várias vezes por ano, tá? Porque trabalhar dentro da sua própria empresa e gerindo a empresa e gerindo pessoas é um desafio enorme. Quando você trabalha corporativamente, você faz a gestão de um grupo, da sua equipe, mas tudo é muito compartimentalizado. Numa empresa, não. Para quem é o dono ou a cabeça, tá tudo. Essa pessoa tem que enxergar tudo e tem que estar preocupada com tudo. Ela tem que estar preocupada com o fluxo de caixa, com as pessoas, com os clientes, com a logística. Não necessariamente isso está sendo executado por mim, mas isso está no meu radar. Então, assim, foi desafiador para mim sair desse mundo de caixinha, que o mundo corporativo tem muita caixinha, e tá numa empresa onde você tem que estar lá de olho em várias caixas, mesmo que você não precise estar dentro dessa caixa. Elaine, e tem também a questão do etarismo, né? Que muitas vezes aparece ali de uma forma velada ou não, mas aparece. E com a mulher ainda mais forte, né? Sim, porque a gente não pode ignorar alguns sintomas, são questões fisiológicas muitas vezes, né, que a mulher passa, ela tem um ciclo, né, então a questão do etarismo, ele entra muito forte na questão de mais ainda ter que provar.
E eu vejo ao contrário, né? Quando a mulher ela tem uma maturidade, ela já é um pouco mais madura, até precocemente. Mas quando a mulher ela tem essa maturidade, eu vejo muito mais vantagem competitiva. Pela experiência, pelo know-how, por saber lidar com pessoas. É uma geração, né? A mulher acima de 50 já é uma geração que tem uma facilidade em lidar com pessoas, de coragem, né? De fazer acontecer. Então eu acho que essa questão do etarismo, ele existe, ele é fato, mas mais uma vez a gente tem que encarar com a nossa expertise e com todo o know-how, né, toda a expertise que a gente tem de estudos, da história da empresa e fazer valer isso para virar realmente uma vantagem competitiva. Qual foi meu maior aprendizado nesses quase 10 anos de Redora? Foi eu ter me reinventado para criar uma empresa que é reconhecidamente um grande parceiro de soluções. Enquanto uma casa tem 6 cadeiras, uma padaria, um restaurante, tem 60, 90, centenas. E esses móveis, eles têm um uso intenso, porque todo dia tem alguém sentando e mais de uma pessoa e numa quantidade de horas ali muito grande que eles ficam em usos, né? E eu vi um mercado, que é a manutenção e repaginação corporativa. O mercado corporativo, ele não requer apenas beleza, ele precisa da continuidade operacional. E aí foi esse o estalo que transformou a Redora. Então na Redora, a gente não está entregando apenas marcenaria, tapeçaria, repaginação de um ambiente. A gente está vendendo confiabilidade, cumprimento de prazo e excelência. Então a gente tem que se planejar muito bem para chegar na execução, fazê-la bem feita e concluir no prazo que foi dado para o cliente. Então a minha maturidade me permitiu entender que o móvel é o meio, tá? A nossa excelência tá em entregar essa solução, tá? O meu acerto foi trazer o rigor do mundo corporativo para uma oficina de restauração, ou vamos mudar um pouquinho, trazer o mundo executivo para uma empresa de pequeno porte, que presta serviço para clientes gigantescos. Com 54 anos, eu vejo a Redora como uma empresa que une a tradição do fazer manual com o rigor da gestão executiva. E o plano para os próximos anos é um só: continuar transformando ambientes corporativos com a mesma paixão do meu primeiro dia. Eu tive a humildade de entender que trabalhar dentro de uma grande empresa é bem diferente do que gerir o seu próprio negócio. E foi nesse momento que eu procurei o Sebrae. O Sebrae me ajudou com Empretec, me ajudou com consultorias que são em parceria com o Senai. A própria identidade visual da Redora é uma iniciativa que o Sebrae me ajudou em parceria com o Senai. Me ajudou com melhoria de processos, me ajudou com várias vezes que eu participei do ALE, que é o Agente Local de Inovação. Então eu precisava estruturar o crescimento da Redora de MEI para EPP, que é o ponto que a gente está hoje, né? Que MEI é o microempreendedor individual e EPP é a empresa de pequeno porte. E o apoio do Sebrae foi um divisor de águas para que a gente pudesse escalar esse atendimento com a organização que o público que a gente atende, o meu cliente final, que é o mercado corporativo, exige. E eu tenho que confessar aqui que quando eu fiz o Empretec, eu falhei miseravelmente. Mas o falhar miseravelmente no Empretec foi muito bom, porque ele me mostrou aonde é que estavam as minhas deficiências para colocar o pé definitivamente, ou para virar a chave, vamos colocar assim, virar a chave para estar dentro do meu negócio, que de novo é diferente de você trabalhar numa empresa grande ou atuar corporativamente. Agradeço a tua presença, Elaine. Eu que agradeço, Sua obrigada. também, Venâncio. A gente vai ficando por aqui. Se você tem um negócio ou pretende ter um negócio e está com alguma dúvida, precisa de uma orientação, procura o Sebrae. O Sebrae tem 33 escritórios regionais espalhados pelo estado todo, além dos nossos postos do Sebrae aqui. Ou você pode entrar em contato pelo 0800 570 0800. Obrigado, até a próxima.